Olá, muito boa tarde. Assinala-se esta segunda-feira o Dia Internacional das Migrações. Um tema que hoje se relaciona com o fluxo de refugiados, nomeadamente a caminho da Europa, como revelam dados do estudo Migrações e Desenvolvimento, que hoje vamos analisar com Ana Patrícia Fonseca, coordenadora do Departamento de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social da Fundação Fé e Cooperação, e Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde, no Dia Internacional das Migrações, para um estudo que é mesmo a propósito do que se assinala hoje, e perguntava, antes de mais, que tendências o estudo conclui acerca das migrações. Acredito que sejam números que estão a aumentar. Sim. São números. O estudo apresenta alguns dados atuais sobre este fenómeno das migrações a nível global, a nível europeu e a nível nacional, e a tendência dos últimos anos é de um aumento deste fenómeno, do número de pessoas que se desloca do seu país de origem para outros países. O estudo apresenta o número atual, aproximado, que são 244 milhões de migrantes a nível global, de migrantes internacionais, o que representa, se constituíssem um país, seria, em termos de população, o quinto maior país do mundo, o que revela alguma coisa, não é? Portanto, esta é a tendência, são os dados recentes, é o que revela, é precisamente isso, é um aumento significativo também nos últimos anos deste fenómeno migratório. O que diz esta tendência, Eugénia Quaresma? Esta tendência quer pôr no centro, é incontornável a questão das migrações. As políticas têm que contar com o fenómeno migratório e, por tudo isto, queremos muito que se valorize a questão das migrações. Eu acho que uma das grandes recomendações é que passem a considerar não como um problema, mas como algo que faz parte da nossa sociedade. E, na vossa opinião, porquê é que persistem essas tendências também de olhar para as migrações como um problema? Porque focamos-nos na visão securitária. Não é? Cada país está preocupado com o seu território. E temos que pensar que o planeta é um só para 7 mil bilhões de pessoas. 244 milhões é uma percentagem mínima de pessoas que estão em movimento. 3% da população mundial, apenas. E, portanto, sendo este número reduzido e apesar de haver esta tendência para aumentar, se valorizarmos o contributo positivo que os migrantes dão, temos todos a ganhar. As reivindicações que são feitas no sentido de termos entradas legais e seguras para aqueles que são obrigados a deslocar-se, não que queiram, mas são forçados, ou pela pobreza, ou pelas guerras, ou pelas alterações climáticas, se tivermos esta noção de que esta é a nossa casa comum, teríamos políticas e teríamos uma atitude, que é aqui que nós temos que trabalhar a nível da Igreja, uma atitude diferente para com aquele que vem de fora. O número de refugiados cresce também nestas estatísticas do fluxo populacional? Sim, sobretudo devido a estes fenómenos também de guerras e é visível para todos que o número de refugiados tem aumentado. Mas um dado curioso, o estudo também no segundo capítulo do estudo apresenta mitos e realidade. O que é que se ouve falar e na realidade o que é que acontece? E uma das questões é precisamente essa. Apesar do número de refugiados tem aumentado, e aquilo que ouvimos dizer é que se estão a deslocar todos para a Europa. É verdade que a Europa está a receber e não está a saber lidar com isso, muitos refugiados, mas a verdade também é que os dados nos dizem que 86% dos refugiados não vivem em países em desenvolvimento, vivem em países pobres, em países frágeis. Por isso também é importante desmistificar algumas das coisas que vamos ouvindo, alguns discursos mais populares, que precisamente por estas questões que a Eugénia falava, da securitização das migrações e da grande preocupação da segurança na Europa e cada país na segurança das suas fronteiras, acaba por revelar e ter uma imagem muito negativa do migrante. E o migrante tem um estigma muito grande
por estes discursos. Mas depois, se formos analisar, se formos ver os dados, a realidade não é bem aquela que ouvimos nos discursos. E por isso este estudo também é interessante por isso, porque tem uma linguagem muito acessível e qualquer pessoa, qualquer cidadão comum que não é técnico consegue perceber aquilo que aqui está. E revela precisamente isso. Há muitos mitos que nós vamos ouvindo que não têm correspondência com a realidade. E é importante desmistificar para acolher a pessoa que chega enquanto pessoa e enquadrá-la num quadro maior dos direitos humanos, que é essa a grande luta. O que é que o estudo diz acerca de Portugal? O estudo, Portugal está sempre muito bem na fotografia nesta questão da Porque é sobretudo um país de emigração. Exatamente, e sabe acolher muito bem. A Eugénia também poderá falar bem sobre isso, porque Portugal fica sempre bem na fotografia, porque tem realmente um programa de acolhimento e integração que é muito bom e no fim o estudo faz uma série de recomendações a nível global, a nível europeu e a nível nacional para Portugal, e as recomendações para Portugal é que tem menos recomendações. E as recomendações que o estudo faz para Portugal é que precisamente que partilhe, que valorize as práticas de acolhimento e de integração e que vá monitorizando a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vá monitorizando aquilo que está a acontecer em Portugal, portanto que não se esqueça isso, mas sobretudo as recomendações para Portugal são que se valorize, que se partilhe internamente e com outros países uma forma de acolher e de integrar que tem muita coisa para melhorar, certamente, mas que faz muito e muito bem. Sermos um país de emigrantes ajuda, acredito, a criar essa proximidade. A tomar consciência, ajuda a que melhoremos as nossas condições, beneficiamos de um programa a nível político que une vários departamentos intergovernamentais e, portanto, isso é uma mais-valia. Mas temos que continuar a trabalhar as populações, porque se nós formos auscultar, temos uma população dividida nestas questões, então com a chegada dos refugiados mais dividida ficou. Portanto, o que temos que trabalhar é mentalidades. Não é uma minoria essa que olha para os migrantes e refugiados como alguma ameaça social? Nós gostaríamos de acreditar que sim. Não tenho os números quantificados, mas estas vozes, as vozes que se ouvem, não deixam de ser preocupantes. Eu creio e acredito, pelo movimento que foi, por exemplo, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, que é muito maior o número de pessoas dispostas a acolher, porque já passou, porque tem um familiar, porque conhece. Não é? Esta experiência, o fenómeno não é novo. E, portanto, toda essa experiência ajuda. Mas temos que continuar a combater, porque sabemos que mesmo dentro da Igreja há vozes contra, há vozes que desconhecem aquilo que diz o magistério da Igreja sobre o fenómeno da mobilidade. E, portanto, é esse o nosso campo de ação, dar a conhecer o que diz, valorizar o sentido positivo. Recentemente foi lançada a campanha Compartilhar a Viagem, da Caritas Internacional. Da Caritas Internacional, quer dizer mesmo, temos que promover o encontro, temos que conhecer quem está ao nosso lado, a conhecer a sua história, porque a partir do momento em que conhecemos a história, sabemos que está ali uma pessoa, é este o ponto. Não conseguimos ficar indiferentes. Deixam de ser os outros, passam a ser pessoas, passam a ter um nome e começamos mais facilmente a chamar de irmão, que é esse o objetivo cristão. Um estudo que aqui analisamos com a Obra Portuguesa de Migrações, que olha e estuda, analisa este fenómeno da mobilidade humana permanentemente, e com a Fundação Fé e Cooperação, duas instituições da Conferência Episcopal Portuguesa, no caso a Fundação, olhar para as questões do desenvolvimento. E o estudo é precisamente sobre migrações e desenvolvimento, e a páginas tantas alerta para o perigo da instrumentalização do imigrante em função do desenvolvimento. A Europa dá cartas, digo, entre aspas, infelizmente, nessa matéria. Sim, uma das grandes preocupações, das nossas preocupações, é que a ajuda internacional, a ajuda da cooperação para o desenvolvimento, seja para querer fixar as pessoas nos seus países, não lhes dando a oportunidade de mobilidade, de irem para outros países. E há esse grande perigo de instrumentalizar a ajuda ao desenvolvimento para fixar as pessoas nos seus países. E essa é uma preocupação, essa é uma recomendação também que fazemos mais concretamente para a União Europeia. As pessoas são livres e têm muitas razões para ir para outros países. E um dado também interessante que o estudo revela é que o continente europeu, em termos percentuais, é aquele que mais imigrantes tem. Não em termos absolutos, mas em termos percentuais. Mais de 8%
dos europeus não vive no seu país de origem. E este, em termos percentuais, é o maior número relativamente aos outros continentes. E, portanto, há esse perigo de querermos instrumentalizar a ajuda ao desenvolvimento, não para um desenvolvimento puro de ajuda ao desenvolvimento, mas para que as pessoas fixem e não venham, sobretudo para a Europa, que essa é a preocupação. E há esse perigo que identificamos no estudo e para o qual fazemos algumas recomendações, sobretudo às políticas da União Europeia. E já lá vamos. Esse é um perigo que a obra católica, quem olha para o fenómeno das migrações, identifica diariamente? Estava aqui a pensar justamente naquilo que nós defendemos, que é o direito a emigrar e o direito a não emigrar. E aquilo que queremos promover é a imigração circular, que a pessoa possa circular livremente, porque deseja e não porque é forçada. É engraçado porque e o estudo fala disso, a questão do desenvolvimento está muito ligada aos objetivos do milénio, os 17 objetivos do milénio. E é engraçado que, apesar de só o objetivo 10 está diretamente ligado às migrações, mas se formos ver os anteriores, está tudo ligado às causas das migrações. Se erradicarmos a pobreza, se trabalharmos a questão da saúde, se trabalharmos a questão da educação, estamos a ajudar as pessoas a desenvolver. E quando nós falamos de promover o desenvolvimento humano integral, é que todos os países estejam em igualdade de circunstâncias e possamos olhar uns para os outros de igual para igual. No fundo, lidar para o desenvolvimento é isto. E quando alguém se desloca à procura de uma vida melhor, promove-se, melhora. E o que nós queremos é valorizar o poder da diáspora e ajudar também a diáspora a tomar consciência de que, uma vez que eu já melhorei a minha vida e contribuí para melhorar a vida da minha família, posso também ajudar a melhorar a vida local. Portanto, existe este diálogo, há grupos mais conscientes desta dinâmica que já o fazem. Há pessoas que chegam, por exemplo, a Portugal e que têm este sonho de contribuir para o desenvolvimento do seu país de origem. Portanto, vamos valorizar isto. Vamos dar esta oportunidade. Em todo caso, é sempre uma atitude egoísta de olhar para o migrante enquanto instrumento do meu desenvolvimento. Por um lado, sim, não é? Pode ajudar, pode contribuir para o crescimento demográfico, pode contribuir para eu constituir riqueza, mas não pensamos muito no retorno. E é preciso pensar no retorno. O direito a emigrar e o direito a não emigrar. A migração circular seria a resposta e olharmos de igual para igual. Que políticas é necessário incentivar para que, de facto, o migrante, por um lado, seja integrado nas sociedades onde chega, de destino, e, por outro lado, também promova um autêntico desenvolvimento? Porque esse creio que é, Ana Patrícia, que é uma das propostas de fundo deste estudo, é intervir nas políticas, nomeadamente europeias. Sim. Uma das grandes melhorias, ou também das grandes recomendações que fazemos, é que a Europa possa adotar uma abordagem humanitária e que recoloque a pessoa e os direitos humanos no centro das políticas para as migrações. Porque voltamos mais uma vez a esta questão securitária, é isso que tem estado no centro e por isso estar no centro muitas vezes não olhamos para as pessoas que chegam enquanto pessoas. E essa é uma das grandes preocupações, é que as políticas da União Europeia recoloquem a pessoa no centro e os direitos humanos no centro desta questão e desta problemática. Essa é assim, neste momento, também por toda por este movimento de refugiados que estão a chegar à Europa, esta é a grande preocupação, é que as pessoas sejam tratadas enquanto pessoas. Persiste, em todo caso, Eugénia, nas políticas que se vão afirmando essa dimensão securitária? Por um lado persistem e depois há necessidade, olhando aqui para as políticas, há necessidade de rever algumas convenções, nomeadamente a Convenção de Genebra de 1951, que diz respeito aos refugiados. Porque foi ela que, de alguma maneira, provocou esta crise, nomeadamente na Itália e na Grécia, que ficaram sobrecarregadas com a questão dos refugiados. O plano de recolocação que tem que ser revisto. Há um documento, e o estudo é muito atual por isso, porque já inclui aqui a Declaração de Nova Iorque, que quer contribuir para um pacto global a nível dos migrantes e refugiados. Nesta declaração, nesta convenção que houve na Assembleia das Nações Unidas, 193 países assinaram ou comprometeram-se a assinar um pacto global agora para 2018.
e as conferências episcopais foram convidadas a trabalhar também com os governos nesse sentido, a trabalhar as suas populações nesse sentido, fazendo um apanhado das boas práticas que já existem na Igreja um pouco por todo o mundo e difundindo onde for necessário. Estamos a fazer esse trabalho, a identificar o que é que estamos a fazer e como é que podemos contribuir para que este pacto realmente vá para a frente e seja mais do que assinado e escrito, porque temos já muitos documentos escritos, que seja posto em prática. Porque essa é uma dificuldade. Nós temos bons, e mesmo a nível nacional, a nível das políticas está tudo muito bem escrito, mas depois na prática deparamos-nos com alguns entraves. E é aí que temos que trabalhar. Em todas essas análises, pactos, políticas, legislações, convenções, o problema vai sendo analisado a partir das migrações forçadas, nomeadamente dos refugiados, e fica cada vez mais no esquecimento essa tal opção pelas migrações. Nós não queremos deixar, queremos recordar realmente o papel positivo do migrante, nomeadamente... Porque ele vai sendo analisado nos extremos, entre aquele que é forçado a emigrar ou aquele que é cérebro que tem uma grande oportunidade. Por exemplo, a nível de Portugal, sabemos que o maior número de migrantes não é, apesar de ter havido um grande número de imigração qualificada, continua a emigrar muita gente não qualificada, ou que vai para qualquer emprego. E, portanto, isto continua a ser um dado da realidade, que foi apresentado recentemente num estudo da OCDE. Continuamos a ter a imigração, o maior número não é a imigração qualificada, apesar de ter crescido, e, portanto, temos que valorizar todas as pessoas, porque todos somos necessários. Valorizar as diferentes causas da migração, o estudante internacional, aqueles que vêm e vão por motivos de saúde. Portanto, tudo isto tem que ser cuidado, o leque é muito grande e também temos aqui outra que entra um bocadinho à parte, mas também faz parte do nosso acompanhamento, que são as vítimas de tráfico de pessoas, onde os menores também é uma percentagem muito alta que está a ser atingida e temos que trabalhar não só com as polícias, porque é um caso de polícia, mas também trabalhar a nível das mentalidades, porque não pode acontecer entre cristãos um irmão explorar outro irmão. O que pode fazer no seu dia-a-dia enfim, entre as várias propostas para os gabinetes da União Europeia, para os governos de cada país, há também esta preocupação. E quais são as sugestões que o estudo apresenta, Patrícia? Apresenta, sobretudo, a questão da pessoa se informar e ter e estar esclarecida relativamente à temática e para além do discurso que é veiculado e que mais se ouve e que fala mais alto. E uma das sugestões que fazemos é que se possa ler este estudo, sobretudo aquele capítulo 2, que mitos e realidade. Isso é uma coisa importante, que cada um de nós se esclareça num discurso que é fundamentado, cientificamente fundamentado e com factos. Isso é uma coisa importante. Outra mais próxima das pessoas é que na nossa freguesia certamente há comunidades migrantes, há associações de imigrantes. Por que não conhecer essas associações, por que não conhecer essas pessoas, porque, como há pouco a Eugénia dizia, é importante ir ao encontro das pessoas, da sua realidade, das suas culturas, para melhor as conhecermos. E certamente, se as conhecermos, vamos nos aproximar delas. Deixam de ser um estrangeiro, deixam de ser uma pessoa que me é diferente ou indiferente, que ainda é pior, e passa a ser uma pessoa que é próxima, que é a minha vizinha, que vive perto de mim, que eu conheço, com quem eu me relaciono. Isso é um passo também importante para a pessoa ser acolhida e para que nós também tenhamos essa capacidade de acolher. Acho que isso é mesmo importante e é uma das recomendações que fazemos. E notava também uma outra que cá está, que é de fazer pressão política. Sim, isso é o que temos vindo a falar. Nomeadamente das organizações. Sim, não é? Sim. E temos já pouco tempo e gostava de reservar os últimos minutos para falarem, cada uma de vocês, da vossa organização e do impacto que este estudo pode ter, nomeadamente nos projetos que a Fundação Fé e Cooperação leva por diante. Este é o primeiro de 5 estudos que estamos a fazer no âmbito de um chapéu de chuva maior, que é a coerência das políticas para o desenvolvimento. No fundo, é que as políticas da União Europeia não sejam contrárias ao desenvolvimento ou não colidam com o desenvolvimento de países mais frágeis.
E, portanto, este é o primeiro de cinco temáticas diferentes. E a partir destes estudos, estamos em diálogo com decisores políticos a nível nacional e a nível europeu, através da CITSE, da Rede Europeia de Organizações Católicas de Café, que é o membro português, para fazer pressão junto dos decisores a nível europeu e a nível das instâncias internacionais. Portanto, este estudo, e comunica também bem com o cidadão comum, porque tem uma linguagem muito próxima. Portanto, estes 5 estudos para nós são essa oportunidade de podermos falar com várias pessoas. Acredito que seja também um contributo para a obra católica portuguesa de E já foi. Migrações. Já foi. Mas gostava ainda de pedir a Eugénia que enquadrasses o contributo que o estudo dá a partir também da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, onde o tema é este Claro. das migrações e da celebração do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que acontece em janeiro. Ora bem, o primeiro contributo que dá é a forma sistematizada como apresentam os números, e quando nós temos que fazer sensibilização e falar, vamos ali buscar e temos vários dados que podemos usar e que ajudam a perceber, nomeadamente esta questão dos mitos e realidades, do sabia que, portanto, e tem realmente uma linguagem muito acessível. Só para dar um exemplo, tem um glossário e diz assim: já pensou na diferença entre migrantes e refugiados? E na necessidade de usar termos adequados. Portanto, isto tem sido uma luta de sempre, não é? Não existem pessoas ilegais, existem pessoas em situação irregular, porque trabalhamos para que ela fique a nível de documentação regular. E, portanto, a questão da linguagem é uma questão que temos que cuidar e não esquecer nunca que estamos a falar de pessoas e falar também não só do direito, mas também do dever do próprio migrante quando chega a um país de acolhimento. Portanto, isso é muito importante. Relativamente à Jornada do Migrante e Refugiado, que tem como tema acolher, promover, proteger e integrar. 4 verbos que estão verbos também na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. São uma caminhada. Nós falávamos muito no início do acolher e o integrar, mas a proteção e a promoção fazem parte também. O acolher está muito ligado aqui às vias seguras de entrada, às vias legais, porque queremos promover cada vez mais a migração regular e circular. Portanto, há países que precisam abrir-se um bocadinho mais, mudar algumas políticas. Portanto, é uma mensagem muito, muito política, mas também uma mensagem para as nossas comunidades, estarmos abertas ao acolhimento ao outro. Assinala-se no dia 14 de janeiro, 14 não é? de janeiro. E é precedido de um encontro de debate precisamente sobre esses 4 Exatamente, verbos. 12, 13 e 14 de janeiro. Convidamos os agentes pastorais das migrações, ligados aos secretariados diocesanos e às caritas diocesanas, mas também às comunidades cristãs e a todos aqueles que se interessam por eles questões das migrações. Vai ser um encontro muito prático em torno destes verbos. Queremos ouvir testemunhos, pessoas que estão no terreno, e queremos perceber como é que nos podemos comprometer com estes 4 verbos e também olhar um bocadinho para o desafio que nos foi enviado pela Santa Sé, como podemos contribuir para este Pacto Global de 2018 a partir destes 4 verbos. E este estudo também vai ajudar a isso. Agradeço-vos terem estado aqui Obrigada. no programa Eclésia a apresentar este estudo de migrações e desenvolvimento. Mais logo, acompanhem-nos na rádio, na Antena 1, onde pelas 22h45 fazemos o percurso rumo ao Natal ao ritmo do alfabeto. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.